Agora, em compensação, como o mundo é cheio, né, felizmente, de idas e vindas, é dialético o mundo, né, agora, às 14 horas, embarcou rumo aos Estados Unidos aquele que já devia ter ido embora. Jair Messias Bolsonaro, depois de uma vergonhosa live, onde ele apareceu como um chorão, fungava no final da live, né, para se eximir de tudo, dizendo que todos os problemas que ele tinha tido vinham da perseguição que ele sofreu, da imprensa, do judiciário, como se não tivesse sido um período, né, de grande pauperização do Brasil, um período que ressurgiu a fome nas ruas, um período que ressurgiu a miséria mais extrema, um período que morreram quase 700 mil, 690 mil pessoas de uma pandemia na qual ele foi omisso, debochado, foi desrespeitoso com a população. Então, olha, ele disse na época da pandemia, né, que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré. Pois é possível dizer hoje que Jair Bolsonaro está chorando lágrimas de crocodilo, não de jacaré, mas de um parente dele. Então, foi-se, embarcou lá com a dona Michele, vai passar o seu período de férias, quem sabe vai andar lá comemorando os 50 anos do Disney World lá em Orlando, vai fazer a sua festa. E sai, coitado, posando de vítima, quando ele foi, a rigor, o algoz do povo brasileiro em todos esses anos. Mas, Conde, por isso mesmo é que a vida é uma coisa maravilhosa. Ela vai e volta. Estou eu aqui, saindo do armário, quer dizer, saindo do armário, não, tirando o paletó do armário, tirando o paletó do armário, depois de 10 anos que eu usei pela última vez um paletó, para estar amanhã lá na festa de posse do Lula, lá no Itamaraty. Você vai para Brasília amanhã? Nem sei como, porque chegou o convite agora, às 11 horas da manhã, mas eu vou. Vai dá um jeito no paletó. O difícil não é o paletó, o difícil é a posse. O paletó é como montar o ministério. O Lula está errado, não é mais fácil, mais difícil montar o ministério do que ganhar a eleição. Não, o difícil é ganhar a eleição. Ô Brito, deixa eu perguntar então, o que você achou? Peraí, o que você achou desse ministério, dos ministérios que foram anunciados ontem? Nós tivemos aí muita gente criticando a nomeação para as comunicações, mas foi uma engenharia que só a inteligência do Lula foi capaz de montar. Eu queria um balanço teu sobre a composição desse ministério aí. Olha, isso aí eu vou me lembrar de uma imagem que o Brizola fazia. Entendeu? Isso é uma procissão. Você só tem que cuidar daqueles que vão carregar mesmo o andor ali. Quem está pertinho da imagem e que se sacudir pode derrubar a imagem. O resto da procissão tem muito menos importância. Eu vi gente querida e lúcida até reclamando horrores dessa nomeação do ministro das Comunicações, que é da tal Desunião Brasil, né? E eu pergunto, foi diferente a gestão dessa área quando tinha um petista como o Paulo Bernardo lá? Na área de comunicações, o que nós tivemos de novo, de original, do progressista, não veio de um ministro das Comunicações, veio do Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação ocupada pelo Franklin Martins, que fez o projeto de modernização da regulação de mídia, antevendo, inclusive, aquilo que nem existia, mas passou a existir, que foi o comportamento desestabilizador que as redes sociais passaram a cumprir a partir da segunda metade da segunda década do século, 2015, mais ou menos em diante. Entendeu? Então, eu não ligo muito para isso. Isso aí, quem tem que se preocupar com controlar esse ou aquele ministério periférico, claro que não os essenciais, como o da Fazenda, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, são as pessoas que estão interessadas na corte. As pessoas que nunca guardaram 10 anos o paletó no armário, e que agora tem que ficar tirando lá as cracas dele.
Não são as pessoas que estão sempre atrás das posições, sempre atrás dos lugares. É aquele que diz em relação aos governos: eu preciso ser contemplado. Quando somos nós que, quando chegamos ao governo, precisamos contemplar permanentemente o interesse da população. Não é brinquedo que o Lula vai ter que enfrentar. Lula tem 30%, ou menos até, do Congresso Nacional. Ele precisa dessa coalizão. Não é uma questão dele gostar ou não gostar. Não é uma questão dele convidar para tomar uma cervejinha e comer a picanha que ele prometeu lá na casa dele. Não. Não é uma coisa pessoal. É uma necessidade política. E olhe lá, porque está muito mal suprida com essa falta de coesão desse União Brasil, que é um saco de gatos. Né? Então, isso é uma bobagem. Entendeu? Nós podemos ter pessoas excelentes no Ministério com um desempenho desastroso. E podemos ter pessoas, né, até ideologicamente mais diferentes de nós, mais à direita, mais conservadoras, que tenham um desempenho fantástico nessa gestão. Eu não me incomodo muito com isso. Acho que o importante está sendo feito e está sendo dito. Hoje, por exemplo, nós tivemos o anúncio das duas presidentas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Tá? São duas mulheres funcionárias de carreira, uma que tem 30 anos de Caixa Econômica, a Rita Serrano, e a Tatiana, que tem mais de 20 no Banco do Brasil. Tá? E o Haddad, depois de apresentá-las, disse o essencial ali, respondendo a uma pergunta: qual é a prioridade? A prioridade é aquilo que foi colocado, prometido pela população durante a campanha, que é o programa Desenrola. Porque nenhum país pode ter uma vitalidade nas relações de consumo, nas relações de crédito, se você tem mais de 70% das famílias inadimplentes, devendo água, devendo luz, devendo prestação, carnê atrasado, e elas fora do mercado de crédito. Então, isso que é o essencial. Isso é o importante. O importante é a gente entender que política econômica se faz com duas coisas. A primeira, um olho na justiça social que não pode se desviar dela e está sendo mantido nesse campo, com a preocupação em honrar o Auxílio Brasil, em acrescer os 150 por criança, em aumentar em valores reais o salário mínimo, e outro na atividade econômica. Um programa de solução para esse grau absurdo de inadimplência que o Brasil está, significa que essas pessoas voltam ao mundo do consumo. Elas podem voltar a fazer um crediário, comprar uma geladeira, um fogão, um liquidificador, aquelas 12 prestações de R$ 9,95, que seja, coisa que elas não podem agora porque elas estão parando no Serasa, parando no SPC. Então, esse tipo de coisa é o importante. Porque peitar, nas condições que nós temos hoje, peitar o grande sistema hegemônico de comunicação não vai existir. Nós vamos poder fazer pequenas conquistas que independem de ser José ou Antônio ou Zé Maria, quem está no Ministério. Podemos alargar os espaços de democratização da mídia, mas não tenhamos dúvida de que desregulamentar esse sistema, que o Brasil mantém, que servia para 40 anos atrás, mas não serve hoje, que permite a formação de monopólios ou oligopólios de comunicação, não é a tarefa imediata que nós temos. Nós precisamos ganhar forças, nós precisamos acumular forças até chegar a esse ponto. O que nós temos que fazer agora é aquilo que a população entende, a melhora direta da sua vida real.